Alexandros Avranas, mesmo diretor de Miss Violence. Lembra de Miss Violence? Eu acho que você lembra. Pois é, o cara tá de volta, dessa vez com um filme chamado Síndrome da Apatia. Um filme que eu diria pra vocês que ele é mais sutil, ele é um pouco mais delicado do que o que a gente viu lá em Miss Violence, que é pesado. Mas esse aqui, ele não é menos impactante, ele não é menos triste, ele não é menos melancólico que o Miss Violence por conta disso, tá? É uma história baseada em várias histórias reais, uma história que ela também consegue ser brutal, ela também consegue ser crua, e é a realidade de muita gente, é uma coisa muito específica, mas que precisava ser falada, precisava ser transformada em filme, até para ser mais motivo para reflexão. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Her higher cerebral functions have been shut down. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Síndrome da Apatia. Filme dirigido pelo Alexandros Avranas, que tá atualmente nos cinemas aqui no Brasil. E é um filme que, como eu disse, tá? Ele é inspirado em um recorte de várias histórias, tá? Que formaram essa aqui. O filme se passa em 2018, na Suécia. Nós temos uma família ali, Sergei, Natália e suas duas menininhas, crianças. Eles vivem na Suécia e eles são refugiados vindos da Rússia, fugidos, porque Sergei foi ameaçado, a família sofreu uma violência por motivos ali, que o filme vai descamando aqui e ali, a gente vai entendendo por que eles saíram fugidos lá da Rússia, ameaçados, né? Suas vidas estavam sendo ameaçadas e agora eles estão lutando para permanecer ali na Suécia, para eles terem esse asilo naquele país. Afinal de contas, a vida deles depende disso. Só que não vai ser nada fácil, muito pelo contrário, né? E a gente vê como que isso impacta a vida dessa família e principalmente a vida das crianças, das menininhas. A mais nova, por exemplo, a Kátia, ela sofre da síndrome da apatia, que é algo que existe, tá? Que foi considerada uma doença recentemente. O que é? O choque, né? A menina, ela, por conta de todo esse processo traumatizante, estressante, ela entra num choque ali, ela entra em coma e a vida em risco, os pais completamente desesperados, sem saber o que fazer e correndo contra o tempo, tá? Porque eles precisam provar ali num período de 10 dias o porquê que eles devem continuar morando lá na Suécia, morando naquele país. E aí a gente vê todo o tratamento que o pessoal do país faz com eles, como eles precisam forçadamente se adaptar e passarem por cima de muitas coisas ali sobre, né, a vida deles. E tomados pela tristeza, pelo medo, pelo desespero, essa situação, acredite em mim, ela só vai piorar e se transformar em algo mais caótico ainda. Bem, para você que viu Miss Violence ou já ouviu falar, já falei desse filme algumas vezes aqui no canal, você sabe mais ou menos como é o modus operandi do diretor, como ele faz ali com seus personagens, como ele filma aquelas rotinas. E para muita gente é uma verdadeira missão impossível, tá? Assistir Miss Violence ou voltar a assistir Miss Violence. Missão Impossível, inclusive, que é uma franquia gigantesca aí de ação que teve o 8º filme recentemente estreando aí nos cinemas. Ethan Hunt, feito pelo Tom Cruise, tá sempre correndo, pulando, brigando, num ritmo frenético. O cara não para, mas o cara, pode perceber, ele tá sempre bem vestido, muito sofisticado e com conforto. E não é porque eu tô falando de Miss Violence ou desse filme aqui, né, que é aquela vibe mais pesada, que eu tenho que estar mal vestido não, tá? É por isso que eu tô com essa polo fusionada bonitona aqui da Urban, que é uma marca do grupo Aramis, então você já pode ter certeza que é de qualidade, além da tecnologia e sofisticação garantida. Sem contar também a durabilidade das peças, que aí vai longe, tá? Essa polo que eu tô usando aqui, por exemplo, ela não tem costura nas barras, tem botões reforçados, é anti-odor,
e não esquenta. Parece quase uma segunda pele, mas com o conforto de um moletom. Então se você acha que vai ter problema com tecido duro ou botão que cai, esquece, porque a polo fusionada da Urban é feita para durar e para você usar sem medo. No site da Urban, que é o primeiro aqui na descrição, você também vai ter opções de calças, camisas, jaqueta com tecnologia de ponta e em tecidos como couro, modal e seda. E além do site, os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas da Urban, com direito até a alfaiate nas lojas para fazer ajustes ali e te ajudar da melhor forma possível. O negócio é chique. E para melhorar, é só usar o cupom RefugioCult15 do jeito que tá escrito aqui, que vai te dar 15% de desconto tanto no site quanto nas lojas físicas da Urban também. Então aproveita esse cupom do canal, porque essa não é uma missão nada impossível de você vestir roupas estilosas e de altíssima qualidade da Urban. Your daughter is suffering from resignation syndrome. Em Síndrome de Apatia, Alexandros Avranas, ele trabalha mais uma vez com a família. E aí eu vou fazer mais uma comparação com Miss Violence, você me perdoe aí. Porque em Miss Violence temos um ambiente familiar. Só que é um ambiente familiar apodrecido no seu âmago, né? Tem algo muito perturbador ali, ó, de dentro para fora. Aqui é família também, né? As duas menininhas, o pai, a mulher. Só que a família, aparentemente, tá ok, tudo certo. A grande perturbação, o grande conflito, o grande mal, ele é o contrário do Miss Violence. Ele vem de fora para dentro. E isso vai, né, deixando a situação cada vez mais melancólica, cada vez mais pesada. E esse título, né, Síndrome da Apatia, fala muito sobre a forma como o filme é construído, como o filme é dirigido pelo Alexandros, né? Porque existe uma apatia muito grande. Ah, vá, Lucas. Sim, mas isso não é um demérito. Aqueles personagens, eles estão muito impactados por aquilo que está acontecendo, né? É uma sensação de desesperança, é uma falta ali até de reação dessas pessoas, ou medo da reação, ou então porque elas estão tão à mercê da situação, porque assim, se a família voltar para o país deles lá, eles podem simplesmente morrer, serem caçados, enfim, né? E se eles continuarem ali, eles estão jogando o jogo do pessoal. Existe uma apatia dos outros personagens também, uma frieza, né? Essa frieza, sim, ela tá muito na cinematografia, na forma como o diretor, ele usa muito de planos estáticos ali, ele deixa a câmera parada, os personagens no centro, né, ambientes ali muito brancos, às vezes muito claros também. E tudo isso conversa com aquele momento que a família tá passando, né? É um caminho ali onde você não sabe o que pode acontecer no amanhã, principalmente se tratando de crianças, porque não são só os adultos, não é só a Natália, não é só o Sergei, né? Eu acho que é isso, o filme ele é muito sobre essas crianças. E aí você pode pensar, Lucas, você tá falando um filme tipo ali o Sacrifício do Cervo Sagrado, né? Que também é de um grego, e bem, o Sacrifício do Cervo Sagrado é um filme que ele é muito mais para um lado mais fantasioso da coisa, por mais que existem elementos ali de real também. Aqui não, aqui ele é muito mais pé no chão, ele é muito mais cru nesse sentido, e ele é muito mais real nesse sentido, porque essa síndrome, ela existe, ela já atingiu milhares e milhares de crianças só na Europa ali, e a maioria são de crianças, de pessoas refugiadas. Então, quando a gente vê ali no filme, é impactado, fala, meu Deus, é isso mesmo e tal. Sim, coisas acontecem dali para pior. E o elenco, ele sabe abraçar bastante essa, entre aspas, apatia, frieza, mas com vestígios minimalísticos de um pouco de emoção, um pouco de uma chama de que aquela família ela precisa ficar viva, ela precisa tentar voltar ao que um dia eles foram numa vida normal, numa vida
tranquila aquele estilo. E o Grigori Dobrindt, que faz o Sergei, a Chupan Kamatova, que faz a Natália, eles conseguem transmitir isso muito bem, ao mesmo tempo, que eles têm que ficar de cabeça erguida, porque se eles desabarem ali, a família toda desaba. A Eleni Roussinot, que trabalhou lá em Miss Violence, foi a protagonista de Miss Violence, já trabalhou em outros filmes do Alexandros também, ela volta aqui com uma participação pequena, porém fundamental para a história. Eu acho que esse é um filme que ele traz de uma maneira sutil, um pouco menos escrachado que o Miss Violence, se bem que o Miss Violence também, né, tem uma frieza ali, são em alguns detalhes que a gente vai percebendo a perturbação, mas aqui, né, ele faz de uma maneira mais sutil, mas que não deixa de explorar todos esses fatores de tratamento com pessoas refugiadas, né, ou então como o ser humano muitas vezes é tratado como um objeto, como algo ali protocolar, como algo você não considera as emoções essencialmente, você não considera talvez os perigos ou o universo que aquela pessoa pode ter passado. Enfim, e como esses conflitos, como essa realidade pode interferir muito aqui, na cabeça, na saúde mental, né? E destruir pessoas, famílias ou milhares de famílias. Às vezes, a burocracia, né, a sociedade que a gente vive, ela precisa ter ordem, ela precisa ter regras, óbvio, mas muitas vezes quando essas regras se sobressaem muito, e esquecem o lado humano da coisa, né? E só resta frieza, automação, né? E o que se perde no meio disso? E como as pessoas sofrem, como as pessoas são ouvidas nisso, né? Então, o Síndrome da Apatia é um filme que faz esse comentário e faz muito bem, tá? Por mais que sim, mais uma vez, seja um filme muito apático por si só, e isso possa causar uma certa estranheza, principalmente para quem não está acostumado com outros filmes desse diretor, tá? Eu gostei bastante. Dou uma nota 8 para Síndrome da Apatia. É um filme mais pé no chão e que se aproxima da crueza cotidiana, mas que definitivamente não deixa de ser mais triste, impactante e importante. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Look at me. Bem, depois da família de Sergei ter passado por uma entrevista ali com o pessoal, né, para ver se eles vão continuar lá na Suécia ou não, eles têm o pedido recusado. Eles têm 10 dias para provar, para apresentar novos argumentos e, quem sabe, permanecerem lá na Suécia. Inclusive, é uma cena, né, intensa ali, porque o Sergei levanta, ele mostra um corte ali enorme que ele tem na barriga de violência que ele sofreu enquanto estava na Rússia. O filme, ele fala muito brevemente, né, do passado deles, mas sim, ele fala, por exemplo, que tanto a Natália quanto o Sergei, eles eram professores, ele era diretor ali de uma escola, enfim, ela era professora, e ele distribuiu materiais, né, que, de acordo ali com a Rússia, com o pessoal, não podia. Materiais que, como eles citam no filme, né, que falam ali da liberdade de expressão e tal, nada disso, eles passaram a ser perseguidos, ameaçados, foram agredidos e por isso eles fogem da Rússia e vão para a Suécia. Quem é mais atingida, tá todo mundo devastado, a família toda, mas a mais atingida é a menininha, a Kátia, que é acometida pela tal da síndrome da apatia. Na escola mesmo, ela fica parecendo um zumbi, andando pela escola, né? Ela não tem ali reação, emoção, até ela desmaiar, até ela entrar numa espécie de coma. Ela é levada às pressas para o hospital, ela fica internada, os médicos não sabem o que é, então se a família já estava cheia de problema, imagine agora. E depois de algum tempo, os médicos, as médicas lá, elas concluem que ela tá com a tal síndrome porque existem outros pacientes lá com a mesma situação de pessoas refugiadas vindo de outros países que as crianças, né, entraram naquele estado. Inclusive tem uma cena ali que, né, os pais vão lá ver a Kátia, é uma sala longa
com uma mulher enfermeira tocando ali um piano, porque faz parte da terapia que eles fazem ali com essas crianças, várias camas e todos eles em coma. Parece até uma utopia, uma outra realidade, né? Mas sim, aquelas crianças foram impactadas e, né, é como se desligassem algumas funções ali dos seus cérebros. Ou como eles mencionam, né, as médicas lá, é uma espécie de mecanismo de defesa ali automático do cérebro dessas crianças. E aí é estranho, até desconfortável, né, porque Natália e Sergei, os pais de Kátia, precisam passar por um tratamento ali, um treinamento, melhor dizendo, né, para eles saberem lidar com a Kátia, com a menina. Porque eles são culpabilizados. Ah, ela ficou desse jeito porque vocês deixaram transparecer. Vocês ficaram deprimidos pela recusa de ficar aqui na Suécia e tal. Eles são forçados a sorrir, a se comportar e tal. Então a gente vê esses treinamentos, a gente vê o desconforto dos pais, né? E, claro, a mãe, por exemplo, a Natália, surtando ali no meio desses treinamentos, quebrando as coisas e tal, e depois sendo punida por conta disso, sendo ameaçada de não ver nunca mais a filha. Bem, as coisas ficam estranhas no hospital, né? Eles enxergam ali, os pais enxergam um vergão no braço da Kátia. E a Adriana, que é a monitora ali da Kátia, a enfermeira que tá cuidando dela, se compadece da Natália e da mãe, convida ela para tomar um chazinho, para conhecer lá a casa dela. A Adriana, inclusive, ela sofre da mesma coisa que a Natália, porque ela veio refugiada, o filho dela, o Yuri, que é um menininho que sofreu um derrame, tá de cadeira de roda, não fala, não anda, né? Ele passou por isso, ele passou por esse tratamento esse que não deu muito certo e ele tá naquele estado há 2 anos já. A Adriana fala pra Natália, né? A forma como eu consegui ficar aqui na Suécia o meu marido morreu, eu me tornei viúva, entrei com recurso e continuei aqui. Em casa, o Sergei, ele tá treinando a Alina, a filha mais velha, a fazer um discurso ali para a imigração, para eles aceitarem, para ela falar, para ela mentir, porque ela não presenciou as agressões que o pai sofreu, né? Mas ele falou, ó, você vai mentir, você vai falar que aconteceu isso, toda essa violência, é por isso que a gente precisa ficar aqui. Só que nesse processo, ele vai pra cima da menina, ele age de maneira muito dura, muito ríspida. Essa agressividade, depois a menina briga com a outra menina na escola, né? Então é uma cadeia, um efeito dominó que vai rolando ali. Mas a Lina vai lá, entrevistada pelo pessoal, conta decoradamente tudo que ela ensaiou nos últimos dias ali, dia e noite, né? Você vê que ela fala de um jeito muito robótico, né? E ela é prensada contra a parede. O pessoal fala, a mulher fala, por que você não falou isso antes? Tarará, e fala um monte de coisa até chegar. Na verdade, foi a sua irmã, né? A Kátia que presenciou, e aí você foi obrigada a falar que foi você. E a criança, ela tava tão sufocada ali, tão colocada contra a parede, e sim, é uma cena forte ali, né? Que ela fala assim, Kátia, minha irmã. Então, a menininha que tá sofrendo da síndrome, que foi a pessoa que presenciou toda a violência do pai lá na Rússia. Bem, os pais, então, da Alina são acusados de perjúrio, que é mentir ali diante a juramento. Então, a situação fica ainda mais complicada e piora, porque depois de passar por todo aquele estresse, a Alina, a filha mais velha, também entra na síndrome da apatia, fica em coma e agora o casal estava com as 2 filhas naquela situação. Galitzin, Natalia Galitzin, Alina Galitzin. O hospital quer proibir os pais de visitarem ali as filhas, né? A gente vai ligar para vocês de 2 em 2 semanas e tal, enquanto isso vocês podem ir ficando aqui na Suécia, mas, né, Natália, a mãe, fala, nananina não, né? Ela e Sergei arrumam ali um subsolo, né, de um prédio com umas pessoas conhecidas para eles ficarem escondidos, né? E aí é triste, porque eles saem fugindo da Rússia para ficarem prisioneiros em um outro país naquela situação, né? Mas ali eles
fazem o melhor para terem um apartamento. Eles buscam as filhas deles, né? Eles assinam um termo e tal, falam, então pronto. E as meninas em coma ali, mesmo assim, eles levam lá para esse subsolo. Eles não poderiam estar ali na Suécia mais, eles teriam que ir embora, né? Então por isso que eles arrumam esse esconderijo. E nos próximos dias ou semanas, os pais tentam ter uma vida normal com elas ali, mesmo naquela escuridão, naquele lugar ali isolado, né? O filme, eu acho que nessa parte ele é um pouco rápido demais, mas já dá para ter uma noção, né? Que o pai e a mãe estavam tentando trazer as filhas de volta, né? Através da normalidade, porque a Natália, a mãe, tinha ouvido falar, né? Que crianças podem sair do coma caso, né, as coisas tenham ali uma normalidade, ou seja, aquele tratamento lá no hospital não adiantava de muita coisa não. E nisso, os pais, eles se esforçam, cara. Eles pegam um carrinho velho lá que eles arrumam, dão as voltas na garagem ali, porque eles não podem sair, botam os óculos de sol nas meninas, levam pra piscina e elas daquele jeito ali, ó, em coma, e eles fazendo de tudo. E depois de, acredito eu, alguns dias ou semanas, né, a Kátia, a menininha mais nova, a primeira a entrar em coma, ela finalmente acorda, né, abre ali os olhos com muita dificuldade, mas desperta. A última cena de Síndrome da Apatia é a família, agora Kátia acordada, os pais e a Alina ainda em coma, porém na cadeira de roda, eles indo lá pro pessoal da migração e tal, para passar por uma nova entrevista. Ou melhor dizendo, a Kátia, a menininha, ia passar pela entrevista que a Alina passou para eles tentarem, mais uma vez, permanecerem na Suécia. Fim de Síndrome da Apatia. No fim, o filme bota algumas informações, né, que já são milhares e milhares de registros dessa síndrome, que por conta dessa frequência, né, eles consideraram uma nova doença que, mais uma vez, atinge principalmente crianças refugiadas. É um choque ali que o cérebro das crianças sofre, né? Porque você pensa, é uma realidade que afeta muitos adultos já. Adultos entram em depressão, adultos perdem as suas vidas. Imagina uma criança ali, 7, 8 anos, enfim. É bem triste, bem real, mas fica aí a reflexão e mais uma canetada de Alexandros, agora de uma maneira diferente, mas ainda assim, né, um tema importante e também impactante, como eu disse antes. E você já tinha ouvido falar de Síndrome da Apatia? O que você achou desse filme? Você já assistiu o filme? Lembrando, tá nos cinemas. O que você acha também de Miss Violence e dos outros trabalhos desse diretor? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, o link da Urban aqui na descrição. Usa o cupom aqui do canal Refúgio Cult 15, né, para você ter o desconto. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se torne membro do canal, claro, se você puder, quiser, no linkzinho aqui na descrição você vai ter também mais informações. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.